Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilhar uma palavra do Evangelho do Reino Eterno. E você que não é inscrito, inscreva aí no nosso canal, dá um joinha, aperte a opção todas para que você possa receber a notificação. E é sempre um prazer poder, através desse canal de comunicação, poder falar com você, crescermos juntos no entendimento da obra consumada. Nós entendemos hoje a escatologia consumada, o tetelestais de Deus já terminou no ano 70 e hoje nos resta o descanso de Deus. Que descanso é esse? Nós estamos no reino de Deus, desfrutando de tudo aquilo que Ele fez no primeiro século. Enquanto muitos hoje diz que vão para o reino, Jesus nunca disse que nós iríamos para o reino. Ele diz: é chegado entre vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. Quantas pessoas hoje buscam o reino de Deus? O reino de Deus hoje ele não é buscado, ele é vivido no Espírito, porque Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, perguntaram para Jesus: quando é que vai vir o seu reino? Porque João Batista disse que o reino tinha chegado. Jesus disse: o reino de Deus, ou do céu, não vem com aparência física, e nem ninguém vai dizer ele está ali ou ele está lá, pois o reino de Deus está dentro de vós, que era o próprio Cristo, entre eles ali. Hoje ele está dentro de nós. Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. E hoje, meus irmãos, nós estamos com um tema aqui: Jesus não está intercedendo por nós. Que absurdo é esse, Simar? Jesus, ele é o advogado, ele foi o advogado, a causa foi ganhada, a dívida foi paga e hoje ele é o próprio Deus. Ele é Rei de Reis, Senhor do Senhor, Emanuel, Deus conosco. Então nós vamos estar lendo aqui hoje Hebreus capítulo 7, versículo 21. Mas este com juramento daquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então como é que nós vamos entender esse versículo, irmão? Que Hebreus está dizendo que Jesus, ele era um sacerdote para sempre. E hoje eu estou dizendo que ele não está intercedendo por nós. Se Jesus hoje é um sacerdote para sempre, qual era a função do sacerdote? Era interceder pelo seu povo, levar o sacrifício para que Deus aceitasse, e se Deus aceitasse aquele sacrifício diário, ele voltava lá e o povo se alegrava, porque os pecados deles tinham sido perdoados. Então hoje, Jesus, ele é um sacerdote eterno? Sim. Mas ele está intercedendo por alguém hoje? Não. Nós vamos aprender nessa mensagem. Porque Cristo foi um sacerdote para sempre. Nós vamos entender que hoje ele não está intercedendo, mas ele foi um sacerdote eterno. Hebreus capítulo 7, versículo 23, que diz assim: e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos
de permanecer. Então, como funcionava o sacerdote antes da cruz, ou até o ano 70? Todos da família de Levi que recebia essa ordenança, eles eram sacerdote da família de Arão. Mas eles não poderiam ter um sacerdote eterno, porque eles morriam. E aí era levantado outro sacerdote. Então, por isso que eles não foram o sacerdote eterno, porque todo homem era falho e morria. Precisava de vários homens para que aquele sacerdote continuava. Verso 24. Mas este, Cristo, na verdade, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Então, por que Cristo ele se tornou um sacerdote eterno? Porque ele não morre. É Deus. Então, o sacerdote de Cristo não passou para ninguém. Então, é por isso que o sacerdote dele foi eterno. Por que os dos outros não foram? Porque eles morriam. Eram homens carnais que morriam. Mas Cristo, ele não morreu. Ele vive pelo século dos séculos. Ele intercedeu por eles, pagou a dívida, levou todos a Deus, mas o sacerdote dele é eterno, porque não tem outro para tirar esse cargo dele. Então, por isso que ele é eterno, mas não quer dizer que ele está intercedendo hoje por nós. Cristo não está intercedendo por ninguém hoje. Não, não, meus irmãos, porque não existe morte espiritual hoje. Será que ele está intercedendo pelas nossas falhas? Quando nós erramos com o nosso irmão, ele está intercedendo? Ou ele está querendo que nós reconhecemos os nossos erros e pedimos perdão ao nosso próximo? Porque se Deus, Jesus estiver intercedendo por nós hoje, o pecado não foi tirado do mundo, igual João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou com apenas uma oferta. Hebreus capítulo 7, versículo 26, vamos ver aqui. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, efeito mais sublime que o céu, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seu próprio pecado, e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Como funcionava o sacerdote humano? Todos os dias eles ofereciam um sacrifício de animal para Deus, para que cobrisse a falha, o pecado dos irmãos que tinha errado a lei, tinha transgredido a lei. E para não morrer era oferecido um sacrifício todos os dias, ou de ano a ano. Mas Jesus, com apenas uma oferta, ele ofereceu de uma vez para sempre. Então hoje, Jesus, ele está oferecendo algum sacrifício? Não, porque o sacrifício dele tirou a condenação. Não há condenação mais. A morte foi morta. Romanos capítulo 5, Paulo começa dizendo que a morte reinou de Adão até Moisés. Quando nós falamos que a morte reinou de Adão até Moisés, foi quando o homem pecou, transgrediu lá no Éden. Ali foi formado o império da morte. E essa morte, ela veio até a cruz. Na cruz, ela é dada o fim dessa morte. E no ano 70 foi o juízo final.
E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte, o seu aguilhão? Ele diz, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado era a lei, mas graças a Deus que Deus livrou o povo dessa lei, e fez uma nova lei na mente e no coração, para que todos pudessem chegar a Deus. E hoje nós não vamos chegar mais a Deus. É Ele que chegou a nós. Nós já nascemos com Deus nas nossas vidas. Nós já viemos de Deus. Com o sacrifício, eles se tornaram filhos de Deus. Então, com o sacrifício, aquilo que estava morto, eles que estavam longe de Deus, quando Cristo pagou o resgate, pagou o preço e ofereceu o sacrifício, Deus fez daquela nação de Israel, e todos aqueles que entenderam a promessa, a sua volta como gentios, eles foram agregados de graça para com Deus, se tornaram filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. Então, quando Cristo nasceu de mulher, era uma promessa que Deus tinha feito. Com o sacrifício de Cristo, nasceu debaixo da lei, resgatou o israelita que estava em condenação, em maldição. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que nasceu debaixo da lei estava debaixo da maldição. Então, quando eles se tornaram filhos de Deus, e hoje nós somos o quê? Se com o sacrifício ele resgatou os israelitas e fez eles filhos de Deus, e depois da obra consumada, quando nasce uma criança hoje, ele é filho de quem? Dá para você entender que alguma coisa está errada nesse evangelho que é pregado hoje? Depois da lei, os filhos foram aperfeiçoados. O que atrapalhava os filhos ser aperfeiçoados? A condenação que havia sobre Adão. E a lei apontava os erros, apontava o pecado, e assim todos ficaram afastados de Deus. Mas depois da lei, os filhos foram aperfeiçoados. Depois da lei, os filhos foram aperfeiçoados. Então, depois que a lei foi vencida no Calvário, os filhos de Deus foram aperfeiçoados. Hebreus capítulo 7, versículo 28, que diz assim, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui aos filhos para sempre aperfeiçoado. Então, até a lei não tinha filhos nenhum de Deus aperfeiçoado, porque eram homens falhos, mas com apenas um sacrifício, os filhos de Deus foram resgatados e aperfeiçoados diante de Deus. Mas a Bíblia diz que ele é sacerdote para sempre. Quem era que a Bíblia diz que Jesus é um sacerdote para sempre? A Bíblia diz que ele é um sacerdote para sempre. Mas em qual é o sentido dessa palavra? É o que nós vamos ver. Então tem dois sacerdotes. Porque se Cristo é um sacerdote para sempre, o que é que o sacerdote está fazendo hoje? Ele está oferecendo sacrifício, ou porque não existe ninguém que tirou esse cargo dele? E ele vai permanecer para sempre.
Hebreus capítulo 7. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, Melquisedeque era um sacerdote. Então, se Jesus é um sacerdote também eterno, Melquisedeque também é. Então, para que dois sacerdotes eternos? Por que Melquisedeque, ele era rei de Salém e era um sacerdote? Por que o sacerdote dele permaneceu para sempre? Porque ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, não morreu. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é um sacerdote eterno, é porque ele não morreu. Não significa que ele está intercedendo hoje por alguém. Então, se ele está intercedendo por alguém hoje, o pecado ainda continua. Mas a Bíblia diz que com uma oferta ele aniquilou para sempre o pecado. Para que um sacerdote hoje, se o pecado foi perdoado, se existe um sacerdote hoje intercedendo, tem pecado. E se tem pecado, Cristo falhou na cruz. Hebreus capítulo 8, versículo 12, que diz assim: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Então hoje, a pergunta que eu te faço: Cristo está lembrando de algum pecado? Se com uma oferta ele aniquilou o pecado daquela nação, hoje, qual é a lei que vigora para nos condenar que temos pecado hoje? Se a lei é do Espírito e a obra hoje é da carne, ele não fez um sacrifício pelas nossas obras da carne. Ele fez um sacrifício eterno no mundo espiritual e aniquilou aquilo que separava o homem de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 11, que diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. E a palavra-chave, que nunca podem tirar pecado. Então os sacerdotes apresentavam dia após dia, não quer dizer todos os dias, dia após dia, ano após ano, oferecendo o mesmo sacrifício. Qual era o mesmo sacrifício? Sangue de touro e de bode. Então hoje, se Jesus está oferecendo sacrifício, qual é o sangue que ele está oferecendo hoje? Se ele não tem mais sangue, se é o próprio Deus. Com uma só oferta, ele aniquilou aquilo que separava o homem de Deus. E todos chegaram a Deus. Na realidade, Deus fez morada em nós. E o verso 12: mas este, havendo oferecido um único sacrifício. Quantos sacrifícios Cristo ofereceu pelo pecado? O único sacrifício pelos pecados. Assentou-se para sempre à direita de Deus. Se Cristo assentou à direita de Deus, então você vai ver Deus e Jesus lá no céu. Não, é a mesma pessoa. Tomé disse: mostra-me o Pai. Jesus disse: você não sabe que quem me vê o Pai? Então é uma pessoa. É um Deus que ele se fez homem. E fez a ponte entre Jesus de Nazaré e Deus. Era o próprio Deus. Ele se fez pecador para tirar o pecado do mundo. Então, com uma só oferta, quando ele vai para a cruz, ele aniquilou para sempre um único sacrifício. Ele eliminou o pecado
e todos puderam glorificar e exaltar esse Deus poderoso. Então hoje, se maior não tem pecado, pecado, meus irmãos, era aquilo que separava o homem de Deus. Se você hoje xingar alguém, é um pecado ou é uma obra da carne? É uma obra da carne. Se você matar alguém hoje, é uma obra da carne? É pecado, é transgressão tanto da lei dos homens, você vai pagar por isso. Mas não quer dizer que Deus agora não te perdoou, porque Deus não trabalha conforme o homem trabalha. Ele diz, ainda que vocês são infiel, eu permaneço fiel, porque ele não pode voltar atrás naquilo que ele fez. Hebreus capítulo 10, irmão, versículo 9, que diz assim, agora diz, eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ele tirou o primeiro sacrifício e estabeleceu o segundo. E o verso 10, é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Quando Cristo ofereceu o sacrifício, ele ofereceu o corpo dele uma só vez para sempre. E anulou o pecado. Hoje ele não está intercedendo por ninguém, porque se ele estiver intercedendo por alguém hoje, ele era o caminho para levar o povo a Deus. Se Jesus está intercedendo hoje, está intercedendo a quem? Se ele é o próprio Deus. Não tem manifestação, não tem ponte hoje. Ninguém vem ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, que era o próprio Pai. A palavra eterna nem sempre é na eternidade de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque quando a gente pegamos essa palavra e dizemos que Jesus Cristo é um sacerdote eterno, ele é porque não morreu. Mas ele não está intercedendo por nós, porque não existe intercessão hoje no mundo espiritual. O mundo está completo. Paulo diz, o sim e o amém estavam em Cristo. Então, se o sim e o amém estavam em Cristo, está em nós, está tudo consumado. Ele é o princípio, o meio e o fim. Tudo terminou em Deus. E agora Deus fez morada no homem e nós somos seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Já nascemos no reino do Pai, ainda que com a mente turbada pelas muitas religiões. Mas nós precisamos entender que nós viemos de Deus, estamos em Deus e vamos continuar em Deus. Ainda que essa matéria vai para o pó, mas o Espírito, ele está para sempre com Deus. Então essa palavra eterna, nem sempre ela é na eternidade com Deus. Existe uma música aí, que ela diz assim, que seja eterno enquanto dura esse amor, que dure para sempre. O meu amor pela minha esposa, ele pode ser eterno? Pode, enquanto eu e ela viver. Depois ele pode ser eterno? Pode ser eterno para alguém que nos conheceu. Simã tinha um amor eterno pela sua esposa. Então essa eternidade pode continuar na minha história. Mas o meu amor não é eterno para sempre, que um dia nós vamos deixar de existir essa matéria. E eu não vou conhecer a minha esposa lá no céu, porque não tem nada a ver matéria com espírito. Então Judas capítulo 1, versículo 7, que diz assim, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituído com aqueles anjos, indo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo
a pena do fogo eterno. Então, a cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi queimada. Ela está queimando eternamente? Será que lá hoje Sodoma e Gomorra está queimando eternamente? Ou aquela cidade foi colocada como um exemplo? Todos aqueles que entendem aquela história, aquele fogo está na mente dele. É um fogo eterno. Queimou, mas aquela ação, aquele juízo de Deus permanece para sempre, porque ele não voltou atrás para endireitar a cidade. Então foi um fogo eterno, queimou eternamente? Não, ela parou de queimar, mas no juízo de Deus, na mente daquelas pessoas, Sodoma e Gomorra foi queimada eternamente. Porque ela não voltou mais a ser uma cidade habitada como era, as terras toda normal, mas ela não está queimando. Aquele fogo que desceu ali, ele queimou enquanto tinha coisa para queimar, depois parou de queimar. Mas aqui Judas diz que foi um fogo eterno. A cidade foi queimada eternamente. Por que eternamente? Porque aquele juízo ficou na memória do povo e é até hoje. É um juízo eterno. Todos que olham para lá têm na mente que Deus trouxe um juízo sobre Sodoma e Gomorra. E ela está queimando para sempre. A história dela, aquilo que aconteceu, ficou na história eternamente. Um dia pode até se acabar, mas é muito difícil. Então ela não está queimando. Então Jesus, ele é um sacerdote eterno, o próprio Deus é, mas ele está intercedendo? Não. Porque o pecado foi perdoado, o preço foi pago, o sangue foi derramado para sempre. Não existe mais dívida. A dívida foi paga, o escrito foi riscado e eles tiveram a sua conta quitada com Deus. E quando nós nascemos? Já nascemos filhos de Deus, dívida quitada e com a herança que Deus deixou para os seus filhos. Melhor noite para vocês e até uma outra oportunidade.